Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro semanal, encontro da família com Jesus, momento de refletirmos, momento de elevarmos os nossos corações a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Senhor. Então, não vamos esquecer o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. Iniciando, vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 6. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Palavras de Jesus, registro de João, no capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e aquele a cena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão esta constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refletir na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, isso é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Mais uma vez, Emmanuel faz as suas reflexões, nos advertindo para a necessidade de nos empenharmos no trabalho de autoiluminação, no trabalho em prol dos nossos irmãos. Porque se assim não agirmos, se não aproveitarmos o tempo que nos foi dado, para o trabalho edificante, nós poderemos voltar para o mundo espiritual através do desencarne em condições assim não muito boas, em condições semelhantes àquelas que nós tínhamos quando reencarnamos, quando viemos de lá do mundo da outra dimensão, para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos e perdemos as oportunidades. Vamos então, meus amigos, fazer a nossa prece inicial, elevar nossos pensamentos, os nossos corações ao alto, para que os guias espirituais se aproximem
e nos envolvam. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno dos vossos ensinamentos, buscando entendê-los e, sobretudo, vivenciá-los. Ajuda-nos nesse nosso objetivo, para que tenhamos fé, força, para que encontremos fortaleza, a fim de continuarmos a nossa trajetória terrena com firmeza, com muita fé, a fim de conseguirmos vencer a nós mesmos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que trata dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Kardec ele apresenta nesse capítulo passagens das palavras de Jesus que se referem à gratuidade das faculdades da alma. Kardec ele inicia o capítulo falando sobre o dom de curar, ou seja, sobre a mediunidade de cura, que é a faculdade que o homem tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Então, o texto evangélico diz o seguinte: dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haver recebido. O registro de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Aqui, o dom de curar, a mediunidade de curar, esse talento que Deus concede ao homem, é um dom que ele deve colocar-se como instrumento do bem, instrumento do amor, instrumento da caridade. E essas palavras de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, significa que a mediunidade ela deve ser utilizada em favor do bem ao próximo, sem receber qualquer vantagem material em espécie ou em favores. É algo que gratuitamente se deve oferecer, porque é um dom que foi concedido por Deus ao homem. E Kardec vai prosseguindo nesse mesmo sentido e coloca um alerta, podemos assim dizer, sobre as preces pagas. E diz o seguinte, a passagem também evangélica, quando Jesus ele fala da seguinte forma: disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que eu escutava: precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Isso está em Lucas, no capítulo 20, versículo 45 a 47, em Marcos, capítulo 12, versículo 38, e em Mateus, no capítulo 23, versículo 14. Ou seja, Jesus aqui se refere aos escribas, né? Que eles cobravam
pelas preces que faziam. E assim, como Jesus diz aqui, devorava as casas das viúvas, ou seja, cobravam altíssimo, né? E essas pessoas, como ele diz, receberão uma condenação muito rigorosa. Imagina cobrar para fazer uma prece em prol de alguém. Porque a prece é um ato de caridade, um impulso do coração, e pagar por ela para chegar até Deus em favor de outrem é simplesmente um ato muito danoso, muito prejudicial a quem age dessa forma. É transformar-se, como diz o texto, no intermediário assalariado. Deus não mede suas graças pelo número de palavras e nem tampouco pela soma de dinheiro. É agir como os escribas, como ele mesmo coloca aqui nas suas palavras. É uma prevaricação. E Jesus, ele tem um momento que ele expulsa os vendilhões do templo. Jesus, ele entra no templo e encontra, né, aquela cena. Os vendilhões, eles estavam ali, eles vendiam e compravam assim objetos considerados santos em nome de Deus, né? E aqui como Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. E quantas vezes a gente ainda vê isso, né? Pessoas que acham que podem comprar um lugar no reino de Deus e assim pagam. Não vamos aqui fazer crítica a nenhum segmento religioso, mas a gente ainda vê isso. E as pessoas acreditando que podem comprar um lugarzinho lá no céu. Tem lugares que tem até boleto, débito em conta, um carnezinho. E as pessoas, isso acontece porque tem gente que acredita. Ou seja, não sabe nada, não leu nunca o Evangelho. Porque aqui nessa passagem, Jesus ele derrubou mesa dos cambistas e os bancos do que vendiam pombos e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. E ao mesmo tempo ele dizia: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Olha só que coragem! Ali eles estavam vendendo mercadorias porque a religião deles permitia esse tipo de ação. Mas eles estavam falando em nome de Deus. E foi isso que Jesus chamou, que Jesus quis ensinar, quis dizer. Eles não poderiam vender em nome de Deus, prometendo graças, prometendo o reino do Pai, prometendo seja lá o que fosse em nome de Deus. Então isso é muito claro. E se as pessoas tivessem assim cuidado de se debruçarem sobre o Evangelho do Cristo, certamente estariam mais esclarecidas. E assim, meus irmãos,
Kardec prossegue e ele vai abordar ainda nesse capítulo um tema bastante condizente com todos nós. É a mediunidade gratuita. Então, a mediunidade, quer dizer, gratuita, ela é vamos assim dizer, um preceito da doutrina espírita. Dar de graça o que de graça recebeu. Kardec, inclusive, ele lembra que os médiuns, assim como os apóstolos, eles tinham mediunidade, eles receberam de Deus esse dom gratuito. E para serem os intérpretes dos espíritos, instruindo a humanidade, instruindo os homens, para mostrar-lhes o caminho da verdade, o caminho do bem, e também conduzi-los à fé. A mediunidade, ela não é um privilégio de ninguém. A mediunidade, ela é um dom da pessoa, é vamos assim dizer, uma função orgânica que as pessoas têm, independentemente de estarem no movimento espírita. A gente vê a mediunidade na história da humanidade, ela está em toda parte, muito antes da doutrina espírita existir, porque é um dom da pessoa, é algo que foi concedido por Deus à criatura humana, e é uma condição orgânica a mediunidade. Então, essa mediunidade é a oportunidade que o ser humano tem de ser esse intérprete do mundo espiritual, de fazer essa ponte, essa ligação entre os encarnados, que aqui estamos, e os espíritos, os desencarnados. Então, o médium, ele tem esta capacidade, ele tem essa atribuição, vamos assim dizer, de ser esse intermediário entre os dois planos da vida. Ele é encontrado, a mediunidade é encontrada em toda parte. E fazer pagar por esse dom é desviá-la da sua finalidade providencial. A mediunidade séria, diz Kardec, ela não pode ser e jamais será paga, porque jamais será uma profissão. Não somente porque ela passaria a ser desacreditada moralmente e logo seria comparada aos ledores da sorte, aquelas pessoas que leem a sorte, né? Através de vários atributos. Tem gente que lê a sorte da pessoa em uma xícara com um pó de café, outros olhando a mão e assim por diante, né? Isso, a história da humanidade está cheia desses fatos. Então, outro detalhe que deve nos chamar a atenção é que a mediunidade, ela está a serviço da espiritualidade. Os espíritos precisam se comunicar. Seus espíritos, a mediunidade não funciona, não existe. É como dizia Chico, o telefone, ele bate de lá para cá. Ou seja, a ligação é de lá para cá. O médium, ele se coloca a serviço da espiritualidade. E não vai funcionar quando bem entender. A mediunidade, ela vai depender, ela depende dos espíritos. Então, no momento em que a pessoa coloca a sua mediunidade para ser paga como um mecanismo de ganhar dinheiro, esta mediunidade ela vai se enfraquecendo, porque os espíritos bons, os guias espirituais vão se afastar. E os espíritos que vão se aproximar são aqueles espíritos extremamente imperfeitos, espíritos irresponsáveis, e vão se comunicar para
qualquer pergunta, qualquer resposta ele vai dando de forma irresponsável, sem nenhum comprometimento com a verdade. E isso a gente entende por quê. Porque aquela criatura que tem essa condição de intermediar os dois planos da vida, ela só faz esse trabalho porque os espíritos ali estão. E pagando ela, colocando assim, ela tornando isso uma profissão, por mais aptidão que ela tenha, que essa pessoa tenha adquirido, essa mediunidade estará, esse dom estará anulado. Porque às vezes a pessoa tem essa capacidade da mediunidade e através do tempo ela vai tendo essa aptidão, ela vai desenvolvendo uma perspicácia, né? Ela vai conduzindo às vezes a conversa e a própria pessoa vai respondendo, está tão ansiosa que vai respondendo. E ela vai captando no olhar, no jeito e vai ali desenvolvendo o seu trabalho. Mas não devemos nos envolver nesse tipo de ação, nesse tipo de delito. É um delito perante as leis divinas. Você cobrar, você receber pelo dom gratuito que Deus lhe concedeu. É muito sério. O médium, quando ele é vidente, ele é muito assediado. As pessoas querem saber isso ou aquilo, querem saber por que não casaram ainda, se deve fazer uma determinada, deve fazer uma cirurgia, se pode fechar esse ou aquele negócio. Fica uma dependência muito grande. E a mediunidade, ela não serve para isso. A mediunidade é um instrumento de orientar para o bem e não para ficar atendendo esses tipos de apelos. É necessário que, inclusive, que se tenha consciência de que há momentos em que se o espírito não estiver ali, não tem como dar aquela resposta, não tem como dar aquela orientação. Imagine que é evidente que quando há um trabalho sistematizado, que o médium está ali envolvido, comprometido, ele vai fazer aquela tarefa, a tarefa que os guias espirituais daquele centro, daquela casa, estabeleceram. É muito sério mesmo. Não pode ser banalizado, e nós que somos espíritas devemos ter muito zelo, muito cuidado, né? E os espíritos inferiores, que não têm escrúpulo nenhum, podem muito bem fazer todo o envolvimento e intervir até para se divertirem, intervir para responder ao que lhe for perguntado, mas sem nenhuma responsabilidade. Por isso, todos nós devemos estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, para compreender e para melhor aproveitar a mediunidade que nos foi concedida. E a pessoa que tem uma mediunidade ostensiva, aí esse sim, tem a obrigação de conhecê-la. Conhecê-la mais ainda, entendendo-a como um instrumento no relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. Dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus no mau uso das faculdades da alma. O mau uso de todos os dons que nos são concedidos, que devem ser usados no bem, para o bem e pelo bem.
no bem, pelo bem e para o bem, na caridade, no amor ao próximo. Então, meus amigos, fizemos uma síntese do capítulo 26, porque os itens, eles estão interdependentes. Falam exatamente da gratuidade, daquilo que a divindade, que Deus nosso Pai nos concede para trabalharmos na seara de amor e de caridade. Vamos fazer então as nossas vibrações, apresentar nossas rogativas, pensar em paz, em saúde, em esperança. Senhor Deus Pai Criador, aqui estamos a rogar, Senhor, pela paz do mundo, pela paz em nosso país, pelo entendimento entre os governantes, pelo fortalecimento da doutrina espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia e paz. Por todos aqueles que não sintonizam conosco, para que haja entendimento e perdão. Pela recuperação dos familiares, parentes, amigos que estejam enfermos, que eles recuperem a saúde. Por todos nós, por cada um de nós. Imperfeitos que somos, negligentes, para que nos sintamos fortalecidos pelos ensinamentos da vida maior, refazendo o nosso caminho para que seja direcionado ao bem. Por alguns minutinhos, vamos fazer um silêncio para que cada um apresente suas rogativas específicas. Recebei, Senhor meu Deus, as nossas rogativas e derramai vossas bênçãos, a vossa graça sobre todos nós. Que a vossa graça nos envolva em harmonia, em paz, em saúde espiritual. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda reside em nós mesmos, pois só assim reinará a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim encerramos o Evangelho de hoje, desejando uma semana de saúde, paz e harmonia, e que estejamos juntos no próximo domingo. Até breve.